Esse vídeo faz parte de uma série chamada Racializando as Artes, e eu já gravei sobre o Heitor dos Prazeres, sobre o Estevão Silva, o Bispo do Rosário, Basquiat, os irmãos João Timóteo da Costa e Arthur Timóteo da Costa, Aleijadinho e o Mestre Valentim. E hoje eu quero falar sobre o Horácio Ora. E vou me basear no texto da Maria Tétis Nunes, e eu vou botar o link aqui embaixo. Ela começa falando que são raros os pintores, artistas plásticos, que ficaram conhecidos e rotulados de românticos, o que não aconteceu na literatura. Na literatura, a gente tem uma memória dos românticos, dos escritores mais acurada, né? Então, ela diz que isso pode ter sido fato da missão francesa que chegou aqui em 1816, né, e trouxe a influência do estilo neoclássico. Os discípulos de Tonet, por exemplo, quando entraram em contato com o romantismo, como Pedro Américo, o Victor Meirelles e etc., quando foram para a Europa, eles acabaram mesclando os seus estilos e fizeram um chamado estilo eclético, né? Essa mescla de influências. O Horácio Ora, ele nasceu em 1853 no Sergipe, em Sergipe, em Laranjeiras. E talvez por não estar nesse centro artístico da corte, né, ele não tenha recebido essa influência neoclássica. O que aconteceu é que ele era, quando pequeno, um grande desenhista, começou a ser reconhecido na sua cidade e ele, influenciado por todo aquele imaginário que existia em Laranjeiras, os sobrados, as igrejas, e na época a cidade era uma cidade que tinha bastante movimento, que tinha bastante riqueza. Ela chegou a ser um polo cultural. Horácio Ora, em 1874, conseguiu pela Assembleia Legislativa que eles intercedessem por ele e lhe deram 2 contos de réis para estudar onde ele quisesse, né? E ele escolheu França, Paris. E lá em Paris, o que estava acontecendo era uma grande mescla de estilos, né? Já tinha acontecido o romantismo, o Delacroix, o grande expoente do romantismo, já tinha morrido, o realismo também já estava por lá, e o impressionismo estava aparecendo, né? E o que o Horácio Ora ficou mais impressionado foi com os românticos. Ele frequentava muito o Louvre, copiava os trabalhos do Louvre e começou a receber essa influência e assimilá-la e reproduzi-la, né? Então, o romantismo ele é caracterizado por essa emoção, né? Por essa forte emoção, por esse sentimentalismo. E dizem que até o próprio Horácio Ora incorporou esses preceitos na sua própria vida, né? Ele, depois dessa temporada em Paris, 6 anos, voltou para Sergipe, mas não encontrou um ambiente propício para viver da sua arte. Foi até a Bahia, conseguiu lá prêmios e exposições e voltou para Paris, né, em 1884. Deixou entre 200 e 300 trabalhos. E, em geral, né, sempre com esse tempero romântico, emocionado, apaixonado, e esse fascínio da natureza, as tonalidades, o chiaroscuro, essa questão dos contrastes, né? E um dos quadros famosos dele é o Peri e Ceci, baseado no romance do José de Alencar, o Guarani, né? Tem até um trecho aqui do José de Alencar que eu acho que que mostra mais ou menos um resumo desse trabalho do Horácio. O trecho é o seguinte:
Chegando à beira do rio, o índio deitou sua senhora no fundo da canoa, como uma menina no seu braço. Envolveu-a na manta de seda para abrigá-la do orvalho da noite e, tomando o remo, fez a canoa saltar como um peixe sobre as águas. A algumas braçadas de distância, por entre uma aberta da floresta, Peri viu sobre o rochedo a casa iluminada pelas chamas do incêndio, que começava a lavrar com alguma intensidade. Então, o trabalho do Horácio Ora parece retirado desse parágrafo, né, do Zé de Alencar, cearense. E na tela tem o Peri está com essa posição heróica, né? Peito estufado, o silhueta bem delineada, e a Ceci assim, bem tranquila, dormindo, como se estivesse confiante, né? Uma característica bem romântica, né? Desse período. E essa tem ao fundo uma luminosidade, todo o ambiente construído pelo Horácio Ora, que quase descreve, né, o romance do José de Alencar. O José de Alencar inspirou outros pintores, né, como Vitor Meirelles, que pintou a Moema, como o José de Medeiros, que pintou Iracema, o Último Tamoio, que foi pintado pelo Rodolfo Amoedo. São grandes confluências, né, de artistas. Ele pintou também muitos retratos, naturezas, e infelizmente morreu numa grande miséria. Ele teria levado as últimas consequências o seu romantismo. Ele vendeu tudo que tinha, ficou doente, e eu vou ler até uma carta de um amigo dele aqui, que descreve essa pessoa que ele ficou apaixonado, né? Então ele diz o seguinte: o amigo é o Manuel Lopes Rodrigues. Ela era a sua musa, era baixa, muito gorda, cabelos pretos e corredios, nariz chato, morena, um verdadeiro tipo de tapuia, uma rotundidade, enfim, sem graça alguma. Mas para o Manuel, né? Então, o Horácio Ora, ele vende tudo que tem, inclusive, nos últimos anos, vende até o seu cavalete. E começa a ficar doente e pega uma pneumonia e morre no dia 1º de março de 1889, longe do seu próprio país, em Paris, né? Então morreu muito cedo, com 37 anos, e deixou uma importante contribuição para a pintura, para o romantismo brasileiro. Então ele constrói sua carreira não sem muito esforço, com muita dor, com muitas dificuldades, e transita na sua vida entre Sergipe, Bahia e Paris. E é um grande nome a ser lembrado da pintura nacional.